A vida é para semear. Mas a colheita não é aqui. Essa é uma citação de Van Gogh. Faz 38 anos que eu tenho semeado cada passo para que hoje, neste momento, eu esteja aqui. Eu tenho 30 minutos para convencer vocês a mudar o mundo. E nesses 30 minutos, eu preciso de 20 segundos para poder contemplar esse momento. Eu quero respirar vocês. Eu vou dizer uma coisa. Sabe qual que é a sensação que o meu coração está tendo agora, neste momento? É como se o meu coração estivesse numa praça, dançando com todos vocês. E essa dança é uma dança tão linda, que despertava todo mundo que estava no nosso entorno. Deixa eu me apresentar. Sou José Carlos Saffi, Zuzo. Sou médico clínico. Eu sou especialista em cuidar e servir pessoas. Formado na 17ª turma. Né, Cidinha? Né, Caco? Né, Cissa? Meus queridos. Sou de uma família unespiana. Essa foto é do dia da formatura da minha filha. À esquerda estou eu, ao meu lado a Sula, minha querida cunhada, professora da Reumato, uma guerreira da Reumato. Minha esposa Cidinha, da mesma turma que eu, 17ª, a Sula é da 30ª, e à direita minha filha, Maria Luísa, a Culo, da 51. Estar aqui agora com vocês celebra todas as minhas crenças. Eu sou um entusiasta daquilo que eu chamo de humanidade compartilhada. Eu sou um médico humanista. E eu acredito que a relação médico-paciente, abram aspas, médico, equipe multiprofissional. Paciente é paciente e sua rede de apoio, seja família biológica ou não. Está claro isso? Eu acredito cegamente que a relação médico-paciente é uma relação entre iguais. E eu acredito que dentro do coração de cada profissional de saúde existe um portal que se abre para a compaixão. Esse é o tema da minha palavra, do meu momento. A relação médico-paciente como uma ferramenta para a busca da humanidade compartilhada. E eu apresento essa imagem de uma obra de arte que eu comprei de um fotógrafo em São Paulo, está ali o selo, que mostra uma figura exuberante de um ser humano prestes a abrir um portal. E essa imagem me convida, nesse momento, a fazer 3 agradecimentos. Primeiro agradecimento, querido Niltinho, é para você. Você abriu esse portal para mim, hoje, nesse santuário do professor Montenegro. Muito obrigado. O segundo agradecimento é para esse poeta francês, Francis Ponget.
Esse homem é muito inspirador na minha vida. Eu quero que vocês escutem o que eu vou dizer como se vocês estivessem com a alma ajoelhada. Vamos lá? Eu vou ler bem devagar. O homem, pela sua atividade para dominar, ele arrisca-se a alienar o mundo de si. Esse mesmo homem deve, a cada instante, e é essa a função da arte, e é essa a função do artista, pelas obras de sua preguiça, pelas obras de sua pausa, do seu ócio criativo, voltar a reconciliá-lo consigo, voltar a reconciliar esse mundo com esse humano. E graças a esse olhar da arte, eu mudei o tema das minhas palavras. E passou a ser esse. Um dia, esse profissional de saúde, um dia, ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. O Mair desfilou histórias lindas da ciência. Ao longo dessas décadas, ao longo de séculos, né, Mair? E dessas décadas, nós fomos contemplados com a fascinante ciência, a curiosidade movida por homens humanos, por homens compassivos humanos. Esse olhar da ciência, da inovação, é maravilhoso. Esse olhar tem uma interface imensa com a saúde e com a doença. Essa ciência, ela fomenta a saúde. Essa ciência, ela previne doença. Ela faz diagnóstico de doença. Ela trata a doença. Ela controla a doença. Ela dá conforto para a doença. Ao longo dessas décadas, porém, nós fomos seduzidos por um olhar onde, tão felizes com esse abraço da ciência, a gente virou as costas para o humano. E eu dou esse nome, isso é autoral, isso é do meu coração. E que o meu coração, de uma maneira muito divertida, diz: a medicina dentro da gaiola. Essa gaiola é esse cenário onde eu estou enxergando a doença. É o olhar para a doença. Prestem atenção. Não estou jogando pedra na ciência. Está claro isso? Mas nós fomos seduzidos por um olhar que privou o humano, que privou a pessoa desse cenário de cuidados. Então, a nossa geração aprendeu a medicina dentro da gaiola. Vejam que lindo eu ali. Isso foi numa consulta domiciliar. Eu descobri uma gaiola que eu falei, é aqui que eu vou tirar essa foto. Escondido ali do lado direito tinha um papagaio que adora machucar as pessoas. Me protegeram. Nesse cenário da medicina dentro da gaiola, o médico se inclina para baixo para a doença. É esse olhar. E essa foto, cedida por um amigo do coração, Leonardo Consolim, mostra muito bem esse universo biológico da medicina centrada na doença. As pessoas são reduzidas à invisibilidade. Vejam que esses carneirinhos, todos iguaizinhos. Mas esse mesmo ser humano, nos empresta um olhar de clemência, de direito, não de clemência, perdão, de direito, de dignidade. E veja o que esse ensaísta, Anatoly Brouillard, diz. Abram o portal do coração para ouvir esse homem. Eu não tomaria muito tempo do meu médico. Desejaria apenas que ele matutasse sobre a minha situação
talvez uns 5 minutos, que por uma vez franqueasse a mente dele por inteiro, que por um breve tempo ele se vinculasse comigo, esquadriando-me a alma tão bem como o meu corpo, para entender o meu mal, pois cada indivíduo adoece à sua maneira. Assim como me pede exames de sangue, de ossos do meu corpo, eu desejaria que o meu médico me examinasse considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem um reconhecimento desses, eu não sou mais do que uma doença. Aí, ao longo da minha história, é autobiográfico, mas essa história não existe só no meu coração. Eu fui percebendo que nessa gaiola fechada existe uma portinhola, um portal. E a gente pode abrir essa portinhola da gaiola. E a gente pode olhar para fora e ver pessoas. É o que nós chamamos de cuidados centrados na pessoa. Aí entra o cenário da experiência daquela pessoa. A experiência que aquela pessoa tem com a saúde dela, com a doença dela, com a doença que evolui, com a doença que progride, que a doença que ameaça a continuidade da vida, que a doença conduz para o processo de morte, de morrer, aquela doença que convida ao luto e à lembrança. A experiência desta pessoa é o que nos empresta esse cenário do cuidado. Vejam que lindo! A gente está descobrindo com essa portinhola aberta que esses carneirinhos, eles têm histórias. Cada um é diferente do outro, não é? Cada um adoece à sua maneira, cada um tem seu estilo de vida. Vejam aquele lá, a carinha dele de dozinho olhando para baixo, olho engraçadinho, olhinho escuro, cada um com a sua história de sofrimento, de fragilidade, de vulnerabilidade, de tesão, de brochadas, de sonhos, de memórias. E esse cenário, aquele médico que estava aqui olhando para a doença, ele de repente começa a perceber que ele tem que se inclinar para aquela pessoa. Se vocês estiverem com dificuldade de entender o que eu estou fazendo agora, invertam. Imaginem vocês sendo o paciente. Imaginem vocês sendo as pessoas a serem atendidas. E aí, apresenta-se o biográfico. Não mais aquele cenário biológico da doença. Apresenta-se o cenário biográfico. E aí a invisibilidade muda de rota. O médico, o profissional de saúde se apresenta como o objeto da invisibilidade, o sujeito da invisibilidade. Ele não aprendeu a olhar para as pessoas na faculdade. Nós não aprendemos a olhar pessoas. Nós não tivemos aula de compaixão. Nós não aprendemos isso. Não existe um erro, um culpado, é o sistema, é a cultura. Foi assim. Eu não estou jogando pedra na vidraça, mas foi assim. E se a gente parar e prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, continua sendo assim. A relação médico-paciente é uma relação entre iguais, não é? O que eu falei há pouco da Pema Chodron. O paciente invisível e o profissional de saúde invisível. E aí, com essa portinhola da gaiola aberta, eu buscava um olhar ampliado que pudesse desconstruir a invisibilidade.
Aí algumas oportunidades chegaram até meu coração. Eu estou falando de coração para coração. Quando eu agradeci o Ponge, foi porque o Ponge me mostrou um portal. O Nilton me trouxe até aqui para falar com vocês, mas o Ponge me mostrou uma história onde eu pudesse fazer uma outra jornada, onde eu pudesse sair do meu coração, atravessar um portal e tocar o coração de vocês. Então eu vou dizer algumas coisas que tocaram o meu coração ao longo da minha experiência como profissional de saúde. Algumas oportunidades chegaram de uma maneira diferente de sempre chegar. E eu as olhei de uma maneira muito mais quente do que eu costumava olhar. 5 coisas muito lindas na minha vida. Uma morte, uma pergunta inusitada, a inspiradora risada de Dostoiévski, uma visita e um pedido, ou melhor, um convite de rara beleza e rara verdade. Uma morte, 20 dias depois da minha formatura, dezembro de 84, meu avô José Sawaia, janeiro de 85, diagnosticado com os recursos da época, um câncer de pulmão fora de possibilidade terapêutica. O médico, sabe aquela história do portal, que sai de um coração e vai para outro? O médico olhou para mim e disse assim: Safi, pela doença do seu avô, eu tenho pouca coisa para fazer. Mas, pelo seu avô, eu tenho um monte de coisas para fazer. 20 dias depois da minha formatura. Eu amo a minha faculdade, vocês sabem do tesão que eu tenho por aqui. Mas foi aí o diploma, meu primeiro diploma de médico. E isso está aí, é como eu passei na residência, ia fazer clínica médica, UTI, o médico deixou eu ficar na UTI, e o meu avô estava entubado, não sedado. E ele escrevia isso. Olha aí o biológico, que era um copo de água. Olha o biográfico. Deus te abençoe, meu filho. E aí, o meu coração, eu senti que o meu coração ficou cheio de ternura e graça. E a segunda experiência, uma pergunta inusitada. 3 anos depois da minha formatura, eu estava em São Paulo, num congresso de clínica médica, cuja abordagem era a relação médico-paciente. A última palestra, a conferência magna, professor Luiz Werner Decour, catedrático de clínica médica da USP. A palestra dele foi maravilhosa. Ao término, todo mundo batendo palma, batendo palma, batendo palma, batendo palma, todo mundo em pé, batendo palma. Ao término das palmas, uma médica ao meu lado, uma jovem médica ao meu lado, fez uma pergunta inusitada. Professor, 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 como que o senhor resumiria a relação médico-paciente? Ele chegou para aquela médica, olhou para ela assim, com aquele olhar, com aquela pausa de Sofia, e disse: relação médico-paciente, minha filha, relação médico-paciente é a consciência diante da confiança. Imagina o seu coração tendo consciência que todos os seus pacientes confiam em você. Isso é muito lindo. Senti que os corações deram-se os braços. Médico e paciente deram-se os braços. A terceira experiência, vocês conhecem Dostoiévski, um dos seres humanos mais humanos, compassivos desse planeta. Disseca o sofrimento como ninguém. Um dos livros dele, Crime e Castigo, quase 1000 páginas, aquele clima denso. Página 372, num diálogo. Imagine os protocolos da medicina.
E imagine os seres humanos aquecendo esse protocolo. Olha o diálogo do Dostoiévski. Mas as normas protocolares não vão nos deixar em paz. Quanto a isso, permita que eu tranquilize o senhor. O que são, no fundo, essas normas? As normas protocolares não podem, a cada passo, tolher o juiz de instrução. O juiz de instrução é o paciente. É a relação médico-paciente, é a tomada de decisões, é o profissional de saúde e o paciente juntos. As normas protocolares não podem a cada passo tolher o juiz de instrução. O trabalho do juiz de instrução é, por assim dizer, uma arte livre, ao seu jeito, ou algo dessa espécie. Dostoiévski deu uma risada para falar. Aqueçam os protocolos. De coração para coração. Senti que os corações não foram deixados sós lá num canto. Eles vieram aqui e se apresentaram. Uma outra experiência, essa é linda. Tudo isso é a minha história dentro da gaiola, com a portinhola, com o portal aberto. Wellington, coordenador dos Doutores da Alegria, um grande amigo meu há décadas, meu do Caco, a gente tem paixão da Cidinha. O Wellington conta várias histórias, mas uma dessas histórias me marcou profundamente como um ser humano. Sabe aquela criança que tem uma doença oncológica grave, que está internada num hospital de referência, numa longa permanência hospitalar? Sabe aquela criança que está com dor, com náusea, com diarreia, que tem acesso venoso, que tem sonda, privação de sono? Sabe aquela coisa, você sabe, né, de ruído, luz? Sabe aquela criança que não pode falar não para ninguém? Não pode falar não para o médico que entra no quarto, não pode falar não para a enfermeira. Feliz dia da enfermagem, para quem estiver aqui. Não pode falar não para fono, para nutricionista, para fisioterapeuta. Não pode falar não para a equipe de apoio, não pode falar não para a equipe da higiene. Não pode falar não nem para a mamãe e nem para o papai, nem para o vovô, para a vovó, para os irmãos. De repente chega um médico besteurologista, ele para no batente da porta. Ele para. Existe um limite. Ele seduz a criança com as brincadeiras de mágico, de clown. Se intitula médico besteurologista. Ele olha para aquela criança que não pode falar não para ninguém e pergunta: posso entrar? Primeira vez na minha vida eu entendi o que é autonomia, o que é tirar alguém da invisibilidade. Tirar alguém da invisibilidade. Para vocês não terem dúvida disso. Para tirar alguém da invisibilidade. Senti meu coração com tanta felicidade que ele se iluminou. Se iluminou, luz. As pessoas saindo da invisibilidade. E aí, finalmente, a melhor das minhas experiências. Um pedido, eu fiz um convite para mim. O convite mais lindo que eu fiz na minha vida. Que eu chamo ele de um convite de rara beleza e rara verdade. Eu perguntei para mim, eu posso sair para fora dessa gaiola? Eu estou dentro de uma gaiola, eu abri a portinhola. Eu estou vendo as pessoas, eu posso sair, eu posso entrar fora dessa gaiola. Para quem não entendeu, eu vou repetir, eu posso entrar fora desta gaiola. Eu enxerguei o voo, eu senti o voo, eu senti a dança, eu senti o movimento, eu senti a paz, eu senti muita paz no meu coração. E somos assim, releitura de Rubem Alves para um texto de Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, o capítulo do Santo Inquisidor. Me escutem com os braços abertos, todo mundo, voando.
Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Abram os braços com tesão. Voem, voem, voem. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade. A ausência das certezas. Mas é isso que tememos. Voltamos para a gaiola. Descansem os braços. Jamais aceitem esse pedido meu. Não voltem para a gaiola. Fiquem fora da gaiola, mas com os braços descansados. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são os locais onde as certezas moram. Lembrem das histórias do Mair. Esses professores brilhantes. Pedrinho contando as inovações. Tudo isso é o voo livre, é o novo. Tem que voar para isso acontecer. E aí nós finalmente chegamos no upgrade, os cuidados centrados nas relações, a medicina fora da gaiola. O médico não mais inclinado para a doença ou perdido olhando para cima, agora eles estão lado a lado. É uma relação entre iguais. Não existe diferença entre o cuidador e o ferido. O médico se elevando e se enlevando à altura das relações. O biológico e o biográfico se congraçam. A medicina baseada em evidências e a medicina baseada em princípios, lado a lado. E aí tem um mosaico. Tomada de decisões. A experiência do paciente passa a ser vivida junto com o profissional de saúde. E aí temos a educação humana, a educação centrada na pessoa, os cuidados centrados na pessoa, a educação centrada no aprendiz. Imagine, a educação humana começa com um professor na faculdade de medicina, o jeito delicado que o professor olha para o aluno, já começa a contar uma história de sonhos que vai justificar o voo daquele aluno. Os cuidados centrados no olhar multidisciplinar, multiprofissional. Isso é educação humana para o profissional de saúde. Autocuidado, nós não podemos falar em cuidado centrado em relações se o médico não tem um olhar de autocuidado para si. Consciência transformadora. Essa consciência de você conectar a sua existência com algo maior, que você faz parte, é o uno. A consciência transformadora é aquela consciência que passa pela conexão com o seu coração. Senão a conta não fecha. A ciência, que linda as duas aulas, a comunicação e a compaixão. Esses são os 3 pilares do cuidado. Ciência, comunicação e compaixão. A compaixão dá conta de tudo que vocês podem imaginar. Perguntem para os grandes centros universitários como é que eles têm desenvolvido estudos sobre compaixão, sobre comunicação. Vejam a precariedade do nosso aprendizado em comunicação. O discernimento. Repitam comigo, eu quero ouvir todo mundo falando uma vez só. Vamos lá? Discernimento. 1, 2 e já. Discernimento é uma palavra que não pode sair do coração de vocês. Discernimento é uma compreensão mais elaborada. Nós precisamos de conexão, nós precisamos de escuta, nós precisamos de relação para construir o discernimento. Vocês sabem qual é a palavra contrária ao discernimento? Julgamento. Vejam quantas pessoas vocês matam, nós matamos com o julgamento. O discernimento, essa compreensão mais elaborada, é ela que vai mostrar para vocês que o que o profissional de saúde faz não é ajudar, é servir. Ajudar é uma relação assimétrica de poder. O servir, não. Como eu posso te servir? Isso é uma relação de mutualidade. Fluidez. A comunicação, esse cuidar, esse servir, ele tem uma fluidez. Tudo isso são mosaicos dos cuidados centrados nas relações. Aí o trio ternura, estar lá de Cicely Saunders.
Imaginem que interessante vocês, em cada consulta, estarem de verdade junto àquele paciente que vocês estão destinando o precioso tempo de vocês. Eu não sei, eu imagino que seja um tempo precioso, porque para aquele paciente que está na frente de vocês, o tempo daquele paciente é precioso. Estar lá, essa é a essência dos cuidados paliativos. Mas o que eu estou dizendo aqui é do universo que é muito além do cuidado paliativo. A gente se importa, como diz Daniel Forte. O médico, o profissional de saúde tem que se importar com as pessoas. Vamos juntos, diz a minha chefe da Casa do Cuidado, Ana Cláudia. Flow. Eu estou usufruindo desse momento de estar aqui com vocês. Usufruam do trabalho de vocês. Usufruam das possibilidades de relações que vocês têm com as pessoas que vocês cuidam e com seus respectivos familiares. Devir, eu amo essa palavra, o devir mostra esse fenômeno de transformação. Nós mudamos o tempo todo. A coisa mais perfeita que existe no universo é a impermanência. O SAF que chegou aqui às 6 horas da tarde não é o mesmo SAF que vai sair daqui a pouco. O Niltinho que estava aqui desde as 4 horas da tarde, quando encostar a cabeça dele no travesseiro, é um outro Niltinho. E esse processo para nós, profissionais de saúde, é muito importante, porque se a gente põe o foco na doença, parece que a nossa vida vai ser sempre a mesma, e parece que a gente não vai ver a dança fazendo as pessoas despertarem, nosso coração despertar. E é isso que vai caracterizar a nossa assinatura, a nossa pluralidade, como diz Hermann Hesse em Lobo de Steppe. Essa pluralidade que vai abrir espaço para todo esse espaço, para todo esse processo de transformação. Existem vários SAFs dentro desse SAF. Existem várias Maria Luísas dentro da minha filha Maria Luísa, dentro da minha cunhada Sula. Existem vários Niltinhos e Jaque dentro do Niltinho e da Jaque. E é esse processo de transformação que vai fazer com que vocês finalmente enxerguem o paciente professor. Não pode ser um chavão isso, que o paciente é o nosso grande professor. Porque é ele que está te ensinando. Você é um aprendiz desse paciente, doutor, equipe multi. E esse paciente professor, citado por Elizabeth Kubler-Ross, é que vai ensinar você a cuidar do próximo paciente que vem a seguir. Esse é o processo de transformação. E, finalmente, nós chegamos no top do top do top. A relação médico-paciente é o verdadeiro encontro entre especialistas. Fiquem todos em pé. Escutem isso. Escutem. Relação médico-paciente é o verdadeiro entre especialistas. De um lado, profissionais de saúde especializados em servir pessoas. De outro lado, pessoas, pacientes, especialistas em si mesmos, carecendo de serem servidos. Podem se sentar. Obrigado. Isso se traduz por um cuidado genuíno, onde a ciência e o humanismo se congraçam. Isso se traduz por um cuidado genuíno, onde o humanismo e a ciência se congraçam. E aí vem a pergunta da minha provocação. E afinal, vocês querem mudar o mundo para melhor? Vocês querem transformar o mundo para melhor? Então eu vou dar aquela dica quentíssima. Caso afirmativo, escolham um caminho mais difícil. Quer saber qual é esse caminho mais difícil? Vamos escutar Hilke. Amar também é bom, porque o amor é difícil. O amor é uma ocasião sublime para o indivíduo amadurecer, tornar-se algo em si mesmo, tornar-se um mundo para si, por causa de um outro ser. É uma grande e ilimitada exigência que se lhe faz. Uma escolha
e um chamado para longe. E aí eu saio do meu semblante do cuidado centrado na doença e vou para essa minha expressão de tesão, de alegria. Imagine eu dançando, meu coração dançando com esse olhar. Um dia, esse profissional de saúde chegou tão diferente desse seu jeito de sempre chegar, que o mundo compreendeu. E o dia amanheceu em paz. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Então os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz.